Qual a diferença entre aceitar Jesus e seguir Jesus? Será que existe realmente essa diferença? O que nós vemos como um problema do cristianismo do Ocidente, que é tão forte, muitas pessoas olham para o ensino de Jesus e muitas vezes olham para o povo que fala acreditar ou seguir no ensino de Jesus e olha, cara, parece que uma coisa não está batendo com a outra. Qual o problema disso e qual que é essa diferença entre aceitar Jesus e seguir Jesus? É isso que nós vamos aprender nesse vídeo. Então eu sou o pastor Jonathan, sou teólogo. Eu quero falar um pouco com você sobre o que significa realmente ser um discípulo de Jesus e como que a gente pode ver isso nesse século, no século 21, como ser discípulo de Jesus nesse século. Então fica comigo até o final, compartilha com aquele seu amigo que quer aprender um pouquinho mais sobre Jesus e ative o sininho aí para futuros vídeos que podem chegar aqui no canal. Vamos lá? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus era um rabino. E o que isso significa? Vamos acompanhar aqui comigo. Jesus era um rabino. Então Jesus, ele era reconhecido como rabino e não por cargo ou diploma, mas por autoridade que emanava de sua própria vida e ensino. Porque o que era um rabino naquela época? Não era uma autoridade no sentido igual a gente tem hoje. Às vezes você pode pensar numa autoridade que eu preciso ser médico, eu preciso ter um diploma de médico para poder ser médico, né? E um rabino, na verdade, naquele tempo não era muito assim. Não precisa de uma formação. Era algo que realmente a pessoa ela demonstrava através da vida dela. Então Jesus não tinha um diploma de rabino, mas pelo seu ensino, por aquilo que ele falava, ensinava, mostrava às pessoas, mostrava que ele realmente era um rabino daquele tempo. E a autoridade rabínica do século I era comunitária e moral, ou seja, não era institucional, como eu estou falando aqui. Ela vinha de agricultores, ferreiros ou carpinteiros. Poderia vir de qualquer pessoa que estivesse naquele tempo e que tivesse algo para ensinar ali no primeiro século, no tempo ali do contexto do judaico. E todo rabino tinha um jugo. O que era o jugo? Era a sua leitura particular da escritura e visão de como viver bem diante de Deus. Então, qual a visão sobre casamento, como que nós devemos guardar o sábado, toda essa interpretação da lei era o que a gente chama de jugo. Então, o jugo era exatamente essa interpretação que o mestre, o rabino, ele tinha a respeito da escritura. E diferente de outros rabinos, ele fez afirmações que nenhum rabino ousaria, o que gerou acusação até mesmo de blasfêmia, porque para nós, principalmente no cristianismo, Jesus não era apenas um rabino, não era apenas um mestre, mas ele era Deus e ele mesmo afirmou ser Deus. Até a gente olha muita gente falando assim, não, eu acredito em Jesus, mas eu acredito em ele como Deus. Então, cara, você não acredita em Jesus, porque Jesus mesmo falou que ele era Deus, entende? Então, Jesus, ele é Deus, ele ressuscitou e está vivo hoje. E é isso que nós cremos, é isso que fez com que o cristianismo se tornasse o que se tornou, né? Essa influência que ele teve, principalmente sobre o Ocidente, sobre toda essa noção de estilo de vida, direitos humanos, esses valores morais que nós temos, veio desse berço judaico-cristão. Então Jesus para nós, ele é Deus e ele afirmou ser Deus e por isso que ele causou tanta confusão. Porque aliás, naquele primeiro século você não matava caras legais, você matava ameaças. E Jesus, afirmando ser Deus, afirmando ser rei, afirmando ser o Senhor, acima mesmo de César, era uma ameaça sim para o primeiro século. E foi por isso que ele morreu, né? Então, Jesus ele também fez afirmações onde um rabino daquele primeiro século não ousaria, a não ser que ele fosse Deus. O siga-me rabínico não era uma reunião, mas matrícula num programa de formação integral. E é isso que a gente às vezes tem muita dificuldade em entender aqui no lado do Ocidente, porque quando a gente pensa até em formação de qualquer coisa que a gente tenha na nossa vida, é sempre uma sala de aula ou até mesmo um EAD online que a gente acaba fazendo ali nos nossos cursos. Mas o tempo de Jesus não era assim. Você chamava a pessoa para andar junto com você e a partir dessa vida que você tinha, você ensinava ali a pessoa a viver no caminho. Então, ela era realmente essa questão de uma matrícula num programa de formação integral, onde a pessoa ela passava 24 horas com o seu mestre. E aí a gente agora vai entender o que significa ser um aprendiz de Jesus. Vamos lá? Ok, aqui está os 3 objetivos do aprendiz.
os rabinos convidavam os melhores alunos com um siga-me. Então, a vida do aprendiz se organizava em torno de 3 objetivos. 1. Estar com o rabino. 2. Tornar-se como ele. E 3. Agir como ele agiu. Então, a classe naquela época não era uma sala de aula. Era a convivência 24/7 e a presença daquele rabino valia muito mais do que qualquer tipo de informação. Então, realmente, o rabino ele ensinava com a vida dele. E o Talmide, que significa discípulo, não é apenas aluno, mas praticamente um modo de vida. Então, aqui já sai muito daquele conceito que a gente tem do cristianismo somente como verdades metafísicas ou abstratas, que não tem nada a ver com a vida. Não, o cristianismo ele é um estilo de vida que deve ser seguido. E a melhor maneira de se viver de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E seguir Jesus é um processo de toda a vida em que estamos com Jesus, com o propósito de nos tornarmos como Ele e continuarmos o seu trabalho no mundo. Isso significa ser Jesus, significa seguir Ele, fazer o que Ele fez e agir como Ele, né? Tornar-se como Ele e agir como Ele. É isso que significa ser um discípulo de fato. Então, um discípulo ele tinha essa tríplice responsabilidade, tanto no agir, quanto no tornar-se, quanto também no estar com o seu rabino. E aí, o que isso tem a ver com a gente? É isso que a gente vai aprender agora. Cristão ou aprendiz? E aqui que está o ponto. A palavra cristão aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento e o discípulo aparece 269 vezes. Então, ou seja, nós construímos toda a nossa identidade sobre a palavra, que é uma palavra minoritária. Então, é uma palavra que aparece 3 vezes e até naquele contexto, quando se refere isso aí são os cristãos, não era num contexto assim de um elogio. Era realmente uma palavra pejorativa no Novo Testamento, mas que os discípulos acabaram pegando para si porque cristão significa pequeno Cristo. Então, é realmente aquilo que nós queremos seguir, nós queremos ser pequenos Cristos, né? Mas no início ali da igreja primitiva, eles não se denominavam dessa forma. Eles se denominavam seguidores do caminho. É isso que a gente vê. Então, o nome original da comunidade não é cristão, mas o caminho, que significa rhodos em grego. E você pode observar que essa palavra aparece tanto em Atos 9:2, Atos 19, versículo 9, Atos 19, versículo 23 e Atos 24, versículo 14. Então tudo aqui são referências bíblicas do qual eles seguiam o caminho. Então era dessa forma como a igreja primitiva ela se autodenominava como seguidores do caminho de Jesus. E o problema central é que o Ocidente criou um ambiente onde é possível ser cristão sem ser aprendiz de Jesus. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que você pega todos os ensinamentos de Jesus e fala, Jesus é verdade, Jesus é Deus, beleza. Mas aí se criou a teoria de tipo assim, olha, eu posso acreditar nisso, mas não preciso viver de maneira assim. Isso é totalmente incoerente com o ensino do próprio Senhor, porque se você realmente segue Cristo, você deve viver como Ele andou. Você deve seguir o caminho. Não fazer essa dicotomia de separação de verdade da prática. Não, as duas coisas elas andam juntas. A verdade é importante, mas ela é o início para poder te conduzir para o caminho. E isso acabou gerando uma igreja de 2 níveis, onde nós temos frequentadores versus aprendizes. Temos essas duas coisas dentro da própria igreja. Então nós temos vários frequentadores e também temos aprendizes. E somente ir à igreja não é seguir a Jesus. Isso é uma coisa muito importante. Tem muita gente que vai para a igreja, mas isso não significa que aquela pessoa ela está seguindo Jesus. Às vezes ela só concorda com aquilo que Jesus falou, mas falou, beleza, Jesus, é isso aí, esse é o caminho correto, mas eu não vivo isso. Então ela não é uma seguidora de Jesus, porque um seguidor de Jesus é aquele que realmente pratica aquilo que ele mandou. Então é como se fosse uma analogia que a gente pode usar, como se fosse até aquela pessoa que vai à academia, mas não treina nada, sabe? Tipo assim, a pessoa ela vai lá, frequenta, só que ela não pega nenhum peso, não pratica, enfim. Não faz exercício que faz dela uma pessoa saudável. É dessa maneira que muitas pessoas estão se chegando até na igreja, ou até mesmo não vai na igreja, né? Então, acredito em Jesus, mas não vou na igreja. É pior ainda, né? Mas tem aquelas pessoas que vão na igreja, mas também não seguem o caminho de Jesus. Então, isso realmente mostra como que esse ensino de, beleza, eu acredito nas verdades teológicas de Jesus, mas não vivo aquilo que ele fala,
e como que isso mostra para nós como que é dicotômico essa visão do cristianismo no Ocidente. E muito problemática também. E um outro ponto é que nós somos salvos. Beleza, Jesus veio, quis nos salvar, concedeu essa salvação de graça, mas nós somos salvos para quê? O evangelho truncado, ele vem de um ingresso para o céu. Então o que é esse evangelho truncado? Né? É o evangelho que, vem para o céu, vamos escapar daqui, vamos escapar dessa realidade, você só precisa acreditar em Jesus e acabou. Esse é o evangelho como um ingresso, né, para o céu. Mas o evangelho completo, o evangelho verdadeiro, ele oferece uma vida transformada agora. Então, realmente, aquilo que Jesus ele falou e ensinou deve ser refletido na sua vida, deve ser refletido no seu dia a dia, no seu dia a dia com a sua esposa, com o seu esposo, no seu dia a dia com seus filhos, no seu dia a dia com a sua comunidade, os seus relacionamentos, o seu trabalho. Realmente deve ser vivido. Nós somos salvos para nós sermos transformados agora e não como um ingresso simplesmente para ir para o céu. E Jesus nunca ofereceu o ingresso, ele ofereceu uma vida radicalmente diferente e essa vida ela está disponível agora para todos nós. E o caminho de Jesus não é apenas uma teologia nem uma ética, é exatamente o que parece, um estilo de vida. Aqui eu trago essa frase de um autor chamado John Mark Comer, onde até tudo aquilo que eu estou falando está muito baseado no livro dele, o livro Praticando o Caminho, que é muito interessante. Onde ele fala exatamente isso. A gente pegou a teologia de Jesus, a gente pegou a ética dele, do que fazer ou do que não fazer, e falou, beleza, isso é seguir Jesus. Mas não buscamos ver o estilo de vida dele, a forma como ele se comportava com as outras pessoas, a forma como ele praticava as disciplinas espirituais. Então, existe essa verdade dicotômica entre aquilo que nós cremos e da forma como nós vivemos. E nós devemos tirar toda essa noção de que Jesus só veio para nos levar para o céu. Não, ele veio para instaurar o reino de Deus aqui agora. E esse reino de Deus atualmente ele é invisível, mas futuramente ele será visível para todo mundo quando ele voltar. Mas enquanto isso não acontece, nós vemos esse reino invisível. Então eu vivo como Jesus fosse o Senhor agora, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha rotina, com a minha família. E é isso que todo seguidor de Jesus deve fazer. E aqui que está um ponto muito interessante. Qualquer um quer dizer realmente qualquer um. Rabinos, eles escolhiam apenas os melhores. Então, eles escolhiam aquele aluno muito dedicado, aquele aluno que se destacava. Mas Jesus, ele inverteu a lógica e o seu convite se estendeu para qualquer um. Porque você pode ver que Jesus chamava cobradores de impostos, até mesmo zelotes, que eram pessoas muito radicais naquela época. Ele também chamou pescadores, chamou o apóstolo Paulo, que era um fariseu. Enfim, não importa quem você é, aonde você está. E muitas pessoas que estavam naquele contexto, igual o pescador, ele era pescador porque não era o melhor aluno ali da escola judaica e não foi escolhido por um rabino. Mas Jesus falou, siga-me, e eu te farei pescadores de homens. Falou para Pedro, falou para André, e quando ele falou isso, ele queria dizer, eu vou transformar vocês, porque eu acredito em vocês. Às vezes a gente não acredita em nós mesmos. Eu não consigo mudar, eu não consigo mudar minha vida, eu não consigo ser diferente. E quando a gente coloca somente a nossa força de vontade, realmente, você não vai conseguir mesmo. Mas quando você coloca tudo isso aos pés de Jesus, ele começa a transformar o seu coração. Antes deles acreditarem, Jesus acreditou neles, né? Então, antes de eles acreditarem em Jesus, Jesus acreditou neles. E da mesma forma como Jesus acreditou neles, Jesus também acredita em você. Então, não seja uma pessoa que apenas aceite Jesus, seja uma pessoa que realmente siga, faça o que ele mandou. Busque ler a palavra, busque estar com ele em oração, porque ele está de braços abertos para ouvir você e também para transformar você. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou disso, compartilhe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, enfim, se edificou de alguma forma. E compartilhe para aquele seu amigo que precisa ouvir um pouquinho mais de Jesus também. Que Deus te abençoe e até a próxima.